Paulinha, Vanessa, Ei, Léo, tudo bem? tudo e Tá me você? ouvindo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Eu tô. A internet parece que tá oscilando um pouco, mas qualquer coisa eu ponho aqui o meu no 4G, acho que eu já vou. Tá bom. Se quiser ajustar agora, ainda dá tempo. É que aqui acho que vai cair um pé d'água. Ah, é? Todo dia agora, não tem jeito. É, e às vezes é isso, né? Acaba ficando ruim a internet. Aqui o tempo piora, a internet Ah, piora sem junto. dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Pessoal, sejam bem-vindos aí, nossa primeira live de 2021, abrindo aí a série de lives desse ano, Supera Rude Ramos. Nós estamos falando esse mês sobre Janeiro Branco, que é um mês dedicado aí à conscientização da saúde mental. É um movimento que existe desde 2014 e o Supera amplamente abraça essa causa, né? Por a gente trabalhar com ginástica para o cérebro. Então, e baseado nos eventos que aconteceram em 2020, né? Pandemia, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre saúde mental, visto que muitas pessoas sofreram com relação a essa questão do confinamento, né? Então, eu queria, antes de mais nada, dar boas-vindas a vocês que estão aí nos assistindo, dar boas-vindas à minha convidada aqui, Vanessa. Daqui a pouco ela vai se apresentar. E eu vou pedir uma ajuda para vocês que estão aí assistindo. Cliquem ali no aviãozinho e chamem seus amigos para assistir essa live. Caso você esteja gostando, clique aí no coraçãozinho. Quanto mais você clicar, mais relevante fica essa live e ela é entregue para mais pessoas. Então, primeiro, vou passar a palavra para a Vanessa, para que ela possa se apresentar para vocês. Pessoal, Bom, muito obrigada pelo convite, Léo. Muito bom estar aqui, colaborar um pouquinho, né, para falar um pouco sobre a saúde mental. Eu acho que hoje as pessoas estão dando mais valor, né, para a saúde mental. Até por causa de tudo que passamos o ano passado e continuamos, né, nessa situação complicada, difícil, de várias mudanças abruptas, inesperadas, indesejadas, né, que está trazendo uma série de frustrações. E isso vai fazendo com que a gente vai se atentando um pouco mais às nossas emoções, entendendo que não podemos represá-las, né? Entendemos o valor de olharmos para as emoções, para os nossos sentimentos e poder ter uma relação mais justa com eles para poder nos trazer paz, maior autoconhecimento, equilíbrio, porque a gente sabe que quem cuida da mente cuida da vida, né? Então, se a gente cuidar bem da nossa saúde mental, organizar bem os nossos afetos e emoções, em todas as ações e áreas da nossa vida, nós sabemos que isso vai contribuir muito, não só para a nossa saúde mental, como para a física também, né? Que a gente sabe que o com certeza. estresse, ele traz uma série de prejuízos para a nossa saúde física e a gente fica mais suscetível e vulnerável ao adoecimento, né? Com certeza. Saúde emocional hoje é um tema muito recorrente, né? Falar de emoções é um tema gostoso, falar de saúde É, emocional é algo um pouquinho mais profundo, né? é, Mas é importante a gente trazer esse assunto à tona para as pessoas. Cada vez mais as pessoas estão tomando consciência realmente sobre essa questão de ter os cuidados com o cérebro, né? De se cuidar, de procurar alguma forma de manter uma saúde mental, né? E acho que é super importante e válido a gente estar sempre comentando dicas, né? A gente vai dar aqui ao longo dessa live aqui algumas dicas que vão facilitar algumas formas de você se perceber, outras formas de você poder avaliar melhor, né? Suas emoções e até formas de trabalhar com elas, entendendo elas melhor, né? perfeitamente. Então, eu vou começar aqui a live pedindo para a gente falar exatamente
que exatamente são as emoções, né? O que são as emoções? Então, as emoções, a emoção ela é uma espécie de orquestra, né, de ações sucessivas que são biologicamente vantajosas para nós, que geram comportamentos frente a uma necessidade imediata, né? Sim. Antônio Damasio, ele falava assim que o Antônio Damasio ele é um neurologista, neurocientista português, né? Que ele é muito implicado no estudo tanto do cérebro quanto das emoções humanas, né? Então ele fala que as emoções é um circuito eletroquímico mesmo, né? De impulsos eletroquímicos que são gerados pelo nosso organismo para trazer a preservação da nossa vida. Então, as emoções ela têm um papel essencial na preservação da nossa vida, né? Da manutenção e preservação da nossa vida. E o interessante é que as emoções elas são públicas, elas são concretas, elas são inconscientes e são comportamentais, né? Ou seja, a gente consegue perceber através dos gestos, dos olhares, né? De como a pessoa se comporta, o que ela sentiu naquele momento. Então, as emoções, elas são públicas. Nós conseguimos perceber, né, no outro o que ele sentiu naquele momento. E ela acontece em segundos. Então, a gente não é consciente, porque ela nos pega, né? Quando a gente vê, a gente já sentiu, por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza, ou o amor, a alegria, A como gente para já nós está é dentro dela, consciente. né? A gente já foi capturado. Isso, exatamente. Porque elas são inconscientes e involuntárias, né? Não somos nós que falamos, agora eu vou sentir medo, né? Não. Quando a gente menos, né, espera, nós já fomos pegos por essas emoções. Mas elas têm um porquê e um para quê, né? Para trazer essa manutenção da nossa vida, a preservação da nossa vida. Por isso que nós não podemos negligenciá-las, né? Com certeza. Esse tema de emoções é um tema que a gente, todos os anos aqui no Supera, a gente tem. É um tema recorrente, a gente fala, né, sobre as emoções, principalmente as emoções primárias. Eu sempre lembro, eu sempre uso o desenho, né, da Pixar lá, o Divertidamente, porque é um clássico, né? É um clássico. E ele ilustra bem exatamente como que a pessoa, né, ela reage baseada na emoção que ela está sentindo naquele momento, né? Mas é importante também que a gente gosta aqui no Supera também, a gente diferencia o que são emoções e sentimentos, né? Que são coisas diferentes e é importante as pessoas terem essa noção, né? Então, acho que é importante a gente posicionar aqui as pessoas também o que são os sentimentos, né? Qual a diferença básica entre um e outro? Na verdade, o sentimento é a experiência mental daquilo que está acontecendo no nosso corpo, né? Então, ele é um aprofundamento, é uma tomada de consciência da emoção e um aprofundamento dessa emoção, né? Então, vamos falar assim que a emoção é o primeiro estágio, né? E o sentimento é o próximo estágio, porque é um aprofundamento e a tomada de consciência dessa emoção. E é uma experiência mental, né? Daquilo que está acontecendo no nosso corpo, daquela manifestação corporal que a emoção ela nos traz. Mas, em contrapartida, né, Léo, o sentimento ele é privado, ele é mental, ele é subjetivo, né? E nós temos a consciência dele. Porém, eu posso esconder o que eu estou sentindo. Então, o sentimento ele não é público, né? A emoção é pública. Na hora a gente já percebe, nossa, a pessoa estava com medo, nossa, ela ficou assustada, né? Nossa, a gente vê. Mas o sentimento não. O sentimento eu posso estar triste, eu posso estar com medo e eu posso não manifestar isso publicamente, né? Eu consigo deixar isso no meu privado. Disfarçar ele, né? Consigo pôr uma coberta nele e disfarçar ele. Exatamente. É bem isso mesmo, né? E o que a gente vê, na verdade, hoje, as pessoas elas são muito emocionais, né? Nós, seres humanos, somos emocionais. Mas Aí a gente responde, né? exato.
E a gente viu aí esse último ano, a gente passou 9 meses aí confinados, né? Muitas pessoas, meus filhos praticamente não saíram de casa, né? E meus pais também. Eu vejo assim, vi com grande preocupação, né, essa questão, porque principalmente essa parte emocional, ela foi muito exigida Afetada, durante a pandemia, é verdade. de uma forma que ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém estava Uhum. treinado para isso, ninguém esperava que isso fosse acontecer. E, basicamente, do dia para a noite, a gente se viu numa situação bem complexa, né? E aí houve vários casos de aumento de ansiedade, depressão, né, tristeza. Então, são coisas que acontecem e são decorrentes também, né, desse fluxo aí de emoções, sentimentos que a gente tem durante essas passagens, né? Exatamente. Voltando lá para nossas emoções, Vanessa, a gente estava falando, né, das emoções, você comentou aí, neurologista. A gente tem uma questão de emoções primárias, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós temos, dentro da minha abordagem de estudo, né, eu tenho as emoções que elas são mais autênticas, que elas são primárias, e depois as outras emoções, elas são um contínuo dessas, né? Então, nós Aham. temos o amor e a alegria como emoções extremamente agradáveis, né, agradabilíssimas, e temos as emoções que são tidas como vilãs, como desagradáveis, né, que é o medo, a raiva, a tristeza, né? Não que não existam outras, mas essas são as autênticas que a gente fala, as primárias, né? E que nós somos pegos várias vezes, às vezes durante um dia só, por todas essas emoções, né? Verdade. E dependendo da cultura familiar que viemos, né, daquilo que atravessou a nossa história, nós temos algumas que nós reprimimos mais, né? Outras elas são mais consentidas, elas são mais aceitas, e outras a gente reprime. E essa, né, quando a gente represa alguma emoção, a gente reprime elas, é o que pode trazer um risco a uma doença. Né? Por isso a importância da gente conhecer a função delas, né? Saber como lidar com cada uma, para que sim a gente traga esse equilíbrio para a nossa saúde mental. E não que a gente, né, evite, reprima, Com represse certeza. alguma emoção, até por uma questão de história de vida mesmo, cultura da família, né? Sabe que eu fiz um curso recentemente, né? Hoje a gente faz, nesse curso ele fala assim, tudo que você resiste, persiste. É Né? isso aí. Então, você resistir a uma Perfeito. emoção e não querer viver ela, vai te causar algum mal. Com certeza tem um prejuízo, não é positivo. Porque, Pessoal Léo, que está chegando aí na live, quando eu admito a minha emoção, é quando realmente eu posso transformá-la, né? É fazer exatamente. contato com a dor ou com aquilo que me incomoda que me permite transformar, e não o oposto, né? Com certeza, com certeza. Para que eu possa ressignificar qualquer coisa, primeiramente eu preciso sentir ela, preciso entender de onde vem para poder mudar um ponto de vista. Não há como você ter um segundo ponto de vista, um terceiro, sem você ter pelo menos experimentado aquela sensação ou aquilo que veio decorrente de uma emoção, né? Eu queria dar um Perfeito. toque aqui, pessoal que está na live, quem quiser participar, fiquem à vontade, podem colocar aqui perguntas nos comentários, que a gente vai estar respondendo aí durante a live, tá? E aproveitar quem entrou aí recentemente, cliquem aí no aviãozinho, chamem seus amigos, cliquem aí no coraçãozinho para deixar essa live mais relevante e ser entregue pelo Instagram para mais pessoas, tá bom? É legal a gente falar isso, né? Eu queria até dar um depoimento, né? Eu sou um cara bem medroso, bem medroso. E assim, por muito tempo isso me incomodou, principalmente quando era criança, né? Porque eu acabei me privando de várias coisas, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de altura, eu tinha medo de não sei o quê, vários medos. E hoje eu olho para isso e até agradeço que eu tenho medo, porque foi um sinal de autopreservação, né? De algo que poderia acontecer
me colocar em risco. Mas a gente só tem esse entendimento depois que a gente conhece o funcionamento dessas emoções e para que elas atuam dentro do nosso ser, né? Naquele momento. Exato. Então, hoje eu olho para trás com muita gratidão. Eu falo, puxa, ainda bem que eu tive medo. Porque era uma Isso, situação realmente perigosa. Então, eu podia ter me exato. colocado numa situação de risco de vida, né? Exatamente, exatamente. Essa, inclusive, é a função do medo, né, Léo? De Sem nos dúvida, proteger. com Uhum. certeza. Mas vamos falar agora de uma das emoções que talvez as pessoas menos gostem. A Vamos lá. raiva. Qual a função Raiva. da raiva? Então, a raiva, ela tem uma função de colocar limite, né? De dar um basta, de falar um chega nas situações. Então, ela tem essa importância e muitos de nós, principalmente assim, eu falo que as pessoas que vêm de uma cultura familiar mais religiosa, olham a raiva como algo errado de se sentir, né? Uhum. Não, ela é vital, né? Ela traz aquela agressividade, aquela força que é tão importante, porque a palavra agressividade vem do grego, do latim, que diz para ir em busca de, né? Então eu estou indo em busca de um crescimento, em busca de uma vida melhor. Então a raiva ela traz essa necessidade da gente colocar um fim, da gente pôr um limite. Então essa é a função principal da raiva, né? Por isso que ao sentirmos ela, temos que fazer o contato com isso, admitir estou com raiva sim, e por quê? O para que essa raiva veio? O que ela está querendo me mostrar, né? E aí a gente vai tentar lidar para tirar o bônus dessa raiva, né? O que eu tenho, que tem de bom ali nessa emoção, né? Que está me fazendo enxergar algumas coisas. E depois a gente vai mostrar um pouquinho, né? Vou dar algumas dicas assim, de como a gente lida com essa raiva, porque não é só a gente se imbuir da raiva, né? E ir lá e agir. A gente precisa tomar muito cuidado com as emoções para a gente não ficar reativo, né? Como você falou no começo da live, né? Tem Exatamente. pessoas hoje que pegam a emoção e se tornam reativas. Para isso existem os sentimentos, que faz todo um questionamento, um levantamento, uma experiência bem mental, subjetiva, né? Consciente e privada daquilo que sentimos na emoção. Legal, que bacana, né? É muita informação bacana para a gente. Às vezes a gente não tem a menor ideia Não de é? por que a gente tem raiva, né? Não Ah, eu é? tive raiva naquele momento que meu filho fez isso e aquilo. Blá, 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 blá. E a gente simplesmente só responde, né? Tem uma reação. Isso. Não, mas eu tive um momento de raiva e até às vezes usam emoções para justificar alguns atos, né? Exato, exato, exato. E é o que eu falo que é sobre a autorresponsabilidade. Se você não Uhum, conhece bem, obviamente você vai cometer alguma coisa que é sua responsabilidade, porém você não soube julgar corretamente naquele momento, né? Então, eu é muito gosto bom muito desse entender isso. termo, desse É. processo da E a questão da... responsabilização, né, Léo? Nós temos que ser Isso. muito responsáveis por aquilo também que fazemos e pararmos de sermos imaturos emocionalmente, psicologicamente, de ficar sempre apontando o dedo para fora e dizer, ah, mas o outro, mas o outro, mas o outro, né? O outro, ele tem também as dificuldades deles, as mazelas deles, assim como nós temos, né? Mas o negócio, ele não está ali no que o outro faz, o que eu vou fazer porque ele me fez, mas como eu vou reagir frente àquilo que ele me fez, né? Exatamente. Exatamente. E Porque é é uma uma coisa que a responsabilidade gente... minha dessa reação. Isso. E é uma coisa que a gente trabalha muito também. Essa é uma habilidade que a gente trabalha aqui no Supera, né? Vanessa, tá aí? Tô, Deu uma tô. congelada? Tá Ok. cortando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Os desafios de internet, né? Desafios da nossa É tecnologia. verdade. Tem Mas o o ônus e o desafio, né? bônus. O ônus é que a gente consegue fazer tudo conectado. O bônus é É, que nem sempre funciona tão bem. é verdade, Mas é o que eu verdade. vinha falando é a importância de você ter esse conhecimento sobre si mesmo, né? Então, eu pessoalmente posso falar, eu fiz psicoterapia há muito tempo e me ajudou muito a me conhecer melhor, a entender bem essa questão das emoções, por que eu
tem uma reação assim ou assado. Uhum. Como que eu trabalho isso, principalmente, né? Como é que eu trataria isso? E foi o que me E, ajudou, em determinado ponto da minha vida, a alcançar uma estabilidade e poder continuar indo em frente, né? exato. É, e agora também, supera alguns anos que a gente está aqui já, há 3 anos mais especificamente, eu vejo as ferramentas como uma grande alicerce, né, para a gente poder treinar esse autoconhecimento, parar de se auto-sabotar, de colocar o dedo na cara do outro, né? Ou seja, Exato. ganhar responsabilidade sobre aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, Perfeito. não responsabilizar simplesmente o outro por algo que acontece que você é Uhum. responsável. Então, E, o nosso trabalho, principalmente os jogos e as dinâmicas, a gente trabalha muito essas questões e elas são escondidas, não são claras ali para os alunos, né? e E no final da atividade que a gente fala, olha, você trabalhou isso, isso e isso, aí a pessoa fala, mas que hora que eu trabalhei isso? Falei, nesse que ponto aqui, né? legal. Que E é legal. bacana porque a pessoa acaba incorporando, né, Verdade. esses gatilhos inconscientemente, né? Uhum. E ele vai ter esses aprendizados e ele vai poder carregar para a vida dele, né? Que é o que mais importa. Muito bem. Exatamente. E o medo, Vanessa? Como é que a gente pode falar sobre o medo? Então, o medo ele é muito importante porque, como você estava falando, né? O medo te ajudou, te protegeu de uma série de enrascadas Sim, aí, sem de dúvida. situações perigosas, né? Então, o medo ele tem, né? Essa função de trazer a proteção, né? Ele preserva a vida, ele nos preserva frente a uma situação de risco. Então, pode ser um risco, de repente, de eu cair aqui da minha casa, do 13º andar, né? Então, eu preciso ir chegar perto da minha sacada, a minha vidraça e tomar cuidado para que eu não despenque daqui. Então, eu preciso ter esse medo dele protetivo, para eu saber dirigir com cuidado, para não ser atropelada, enfim. O medo ele traz, né, essa noção de proteção, proteção à nossa vida. E não só a vida, né, mas de proteção, por exemplo, eu vou ter que fazer uma prova, eu tenho que me preparar, né? Se eu quero Com fazer, certeza. dar o máximo de mim, assim, uma dose desse medo, quer dizer, uma dose de ansiedade, ela é vital para um bom desempenho também. Então, a gente pode falar tanto de um risco, a um fator, né, que pode colocar em risco a nossa vida, como um fator que pode colocar em risco, de repente, a nossa estabilidade, né, seja no trabalho, seja na escola, em tudo aquilo que depende de nós e nós darmos o nosso melhor, né? Então, eu falo que existe um espectro da ansiedade, né? Ela não pode nem estar Aham. tão baixa, porque baixa demais não nos ajuda a nos prepararmos, né? Para uma situação que sim, que requer o melhor de nós, ou ela pode também colocar em risco a nossa vida. Então, o medo, ele traz isso, né? A proteção que faz com que a gente se prepare frente a situações de maior risco. Legal. Uma coisa legal e importante falar é que o medo ele é um sistema de alerta para a gente, né? Mas que ele não pode nos frear. Não pode Isso, deixar que ele te mobilize, que você fique estagnado, preso naquele momento, né? isso. Tem Porque o muita medo, ele é gente, uma... Porque tem o medo, muita ele é gente. uma bola... Desculpa, Léo, pode Isso. terminar. Não, é que queria só falar que, por exemplo, tem muita gente que eu vejo, né, hoje, mesmo com a vacina agora, né, que a gente começou, então existe aí um prognóstico aí bem positivo. A Uhum. pessoa ela está ainda numa É. bolha, cercada e tomada pelo Isso, medo, e ela não se move. Ela não se isso. move de jeito nenhum. Então, acho que é Isso um é termo uma... até. É. Pode falar. Isso é importante a gente perceber e notar, porque assim, não adianta a gente esperar uma situação onde eu não vou ter medo nenhum para agir, né? O Uhum. medo, ele existe. O medo, faz parte da nossa natureza. Então, se eu esperar um dia não ter medo para poder agir, eu não vou agir nunca, né? Porque o medo, Jamais. ele tá com a gente o tempo todo. Ele é uma emoção primária, autêntica, que pertence
né? Está em nós. Então, qual é a diferença das pessoas que agem, né, que enfrentam? É aquelas que têm a coragem de enfrentar e ir e aquelas que não. Essa é a diferença das pessoas, né, das ações das pessoas, né, serem distintas. Tem até uma diferença entre o corajoso e o valente, né? O corajoso é aquele que se prepara, porque se a gente já for falar um pouquinho sobre como lidar com o medo, né? O medo ele requer informação e enfrentamento, né? Então, como que eu vou? Eu preciso primeiro me informar sobre esse meu medo, se ele é um medo real ou se ele é um medo muito fantasioso, né? Se esse medo nunca me ocorreu, nunca aconteceu nada comigo nesse sentido. Eu vou também pesquisar com as pessoas ao meu redor. Então, eu vou me informar se esse meu medo ele é mais fantasioso do que ele é real. Né? Aí depois eu vou criar estratégias de enfrentamento. Eu preciso criar formas de lidar. Então, o corajoso é aquele que examina, que se informa sobre os seus medos e busca estratégias de enfrentamento e enfrenta. Né? Agora, o valente é aquele que não se informa, ele só vai. Né? Só vai, né? Deixa eu ir, vou ver o que vai acontecer. Ele nem se informa como, e ele vai. E muitas vezes o valente acaba se dando mal e ele acaba sendo um péssimo exemplo para aqueles que têm mais medo, né? Olha, mas ele foi, não fez, não deu certo. Então, mas tudo existe o como lidar com a emoção, né? Então, a gente já se adiantando um pouquinho do medo, ele precisa que a gente primeiro se informe sobre ele e depois busque meios de enfrentá-lo. Porque o medo, ele só é superado através do enfrentamento. Mas, lógico, né? Eu preciso primeiro me informar se eu posso enfrentar, né? Como eu enfrento. Porque imediatamente, né? Vamos falar da nossa reação humana, o medo ele nos prepara para luta ou fuga, né? Então, sim, aí cabe a nós buscar, nos questionar sobre esse medo e buscar estratégias de enfrentá-lo. Mas o medo ele precisa ser enfrentado quando ele é um medo mais ansioso, que é desproporcional a um perigo real, né? Existe o medo real, que se eu ver uma cobra aqui eu vou sentir medo, porque a cobra ela sim pode vir, né? E me causar algum mal, algum risco a minha vida, mas diferente se eu falar, Léo, acho que eu estou ouvindo um barulho de guiso aqui, eu acho que aqui tem uma cascavel, mas eu não estou vendo, eu não sei se é real, eu preciso me informar com esse para saber se esse meu medo é condizente a uma realidade ou não, né? Então, eu preciso de formas de enfrentamento, eu vou olhar debaixo de todos os móveis, eu vou, né, começar a olhar até que eu percebo que não, né? Esse barulho é um barulho de outra coisa, não tem nada a ver com a cobra, mas eu imaginei. Agora, se eu ficar com medo, que tem uma cascavel aqui, eu me encolher na cadeira e não sair mais daqui, né? Eu imobilizei, eu não consegui ir para lado nenhum, né? Ou eu saio desse ambiente e nunca mais entro aqui, né? Quer dizer, eu crio um medo que me priva de viver outras situações porque eu não tive capacidade de enfrentá-lo. E é horrível, né? Vou passar vergonha aqui na internet, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu morria de medo quando eu era adolescente. Morria de medo de chegar nas menininhas para conversar. Morria de medo, morria. Eu falei, cara, eu vou chegar, não vai dar certo, não vai funcionar, blá, blá, blá. Não vou. E não ia. Gente do céu, olha, é terrível. Depois você olha para aquilo, que bobo, que medinho bobo, gente. É um negócio... Mas é o medo que paralisa, é aquele que te impede de entrar em ação, de fazer alguma coisa, né? E que você depois olha e fala, puxa, graças a Deus eu olho para isso com muita tranquilidade, eu tiro até sarro de mim mesmo, mas tem muita gente que carrega isso, né? Carrega isso e aí se transforma num peso, abala a confiança da pessoa, abala a autoestima da pessoa. Então a bola tem que ser muito atento realmente a essa questão de não se paralisar, porque não é só o medo, né? Existem outras consequências aí relacionadas que vão ser desencadeadas dessa paralisia que tomou a gente. Tem uma pergunta aqui, bem interessante. Como ajudar uma pessoa com declínio cognitivo a perder o medo de tentar, a ganhar mais segurança?
Então, todo medo, ele requer um certo treino, assim. Então, eu preciso avançar, né, passo a passo. Então, eu enfrento um pouquinho um dia, né, eu enfrento um pouquinho, mesmo que tenha, né, como ela relatou, um declínio cognitivo, essa pessoa a gente já sabe que tem um pouco da funcionalidade dela já prejudicada. Então, a gente precisa entender o quanto ela pode avançar, né, o quanto ela tem condição e é saudável para ela. E ensinar aos Uhum. poucos, que nem você falou, eu tinha vergonha de chegar nas menininhas. Léo, eu vou te dizer, a maioria dos jovens tem. Você não era o único, não estava tão solitário, porque os meninos não falam um para o outro, né? Não contam os Mas na época eu segredos. achava que era só eu, né? A gente sempre acha que a gente está sozinho no pântano, né? Mas não, né? Isso é muito difícil para todos. Mas então, aí a gente volta naquilo. Existem aqueles que vão com medo mesmo, né? Existe aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. E Sim, esses que sim. se expõem mais, eles constroem mais. Né? É aquilo que eu te falei. Se eu tenho medo da cobra, eu nunca mais entro aqui, passo por aqui, né? Eu não consigo também entender o meu senso de capacidade, de suficiência, de força, né, para eu enfrentar situações. Porque Com como que eu certeza. sei se eu sou capaz, se eu sou suficientemente bom para enfrentar algumas situações, ou para chegar nas menininhas, ou mesmo, né, para fazer alguns treinos no dia a dia que avance um pouco, que me tire desse lugar, que me dê movimento. É aos poucos, né? Eu não vou chegar, Uhum. como você talvez lá na menininha, que você quer lá atrás, né? O Sim. jovem, o Léo jovenzinho, naquela, na mais pop, né? Eu vou ter sucesso. Não, né? A gente começa devagarzinho, a gente vai ensinando passo a passo, né? Até que uma Exatamente. hora flui, né? E vai. Nessa pergunta aí, eu até queria também falar sobre essa questão do declínio cognitivo, né? A gente tem uma abordagem muito pessoal, né? A gente que nos supera, o que, que a gente trabalha muito, né? Essa questão de ganhar confiança primeiro, trabalhar essa autoestima primeiro, da pessoa perceber que ela tem a capacidade. Isso. Aí, a partir do momento que ela, puxa, mas eu consigo fazer isso, né? Dá aquele, E, nossa, um Léo, ânimo novo. e esse treino da autocapacidade, né, de eu conseguir dar autoconfiança e da autoestima, ela vem dessas pequenas conquistas, pequenininhas que a gente vai Sim, tendo, né? Isso é que cria sim, músculo, né, que dá músculo à autoconfiança, autoimagem, autoestima, né, que são pequenos passos exatamente. mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa, quando ela chega aqui no Supera, ela pode ter lógico, se tiver um declínio cognitivo, a gente pede para vir até para avaliar se ela vai ter condição, né, de fazer os exercícios ou não. Mas a gente faz coisas simples, né? Não é Viu? nada mirabolante. Não. É, vamos montar um quebra-cabeça. E a gente sempre começa num nível baixo, subindo o Uhum. grau de desafio. Isso. E aí, essa questão de subir o grau de desafio é o que leva a pessoa a ganhar confiança e ela sair dessa zona de conforto, de, eu tenho medo de tentar, não vou fazer isso, que eu não consigo. Não, porque na hora Sim. que ela percebe que ela fez, sozinha, que não teve ajuda de ninguém ali, ela fala, bom, já não é um bicho de Isso. sete cabeças, agora eu consigo encarar Exatamente. isso aqui, né? Então é uma Exatamente. coisa que a gente percebe muito nas pessoas, e muitos idosos têm isso, né? Eu não Uhum. consigo, eu não vou aprender mais nada na minha vida, já foi. Não, gente, nunca, não tem limite, né? A gente não tem, Não. a gente se restringe se a gente quiser se restringir. Então não mesmo que a pessoa tenha um declínio cognitivo, tenha ciência que ela tem capacidade de realizar coisas ainda, Coisa. né? Nós temos aí a neuroplasticidade, né, Léo? Que a neurociência hoje provou que essa neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro em aprender coisas novas frente a estímulos novos em qualquer fase da vida, né? Ela existe e está porque antigamente, né, a neurociência ela acreditava que a neuroplasticidade só ocorria nos primeiros anos de vida. Com o decorrer da idade, com o envelhecimento, isso deixava de existir, a neuroplasticidade morria. E É hoje a gente sabe verdade. que não, né? Que a neuroplasticidade ela está aí
todas as etapas da vida com a gente para sempre. Mesmo aqueles que estão já num declínio cognitivo, eles podem sim aprender coisas novas, estimular outras áreas do cérebro, né, que vão nos trazer outras sensações, que vão trazer novos prazeres, que vão trazer, né, novas emoções e vão trazer bem-estar. Com certeza. Vamos falar agora também um pouquinho sobre tristeza, né? O que é, como Tristeza, falar né? um pouco mais sobre tristeza? A tristeza é um lugar, né, que nos convida, né, para uma profunda reflexão e crescimento. Então, hoje a gente vive um pouco, né, dentro de uma positividade extrema, aí, a gente ouviu falar, né, dessa positividade tóxica, que negligencia, que ignora, que nega os estados das emoções voltados à tristeza, né? A tristeza ela é fundamental para a nossa vida. Sem a tristeza a gente não para, a gente não reflete, a gente não vai se encapsular um pouco, se embotar um pouco para poder repensar, ressignificar, olhar os nossos valores, né? Entender o para que estamos agindo assim, o assado que seja, né? Então, a tristeza, ela tem uma função importantíssima que é fazer a gente refletir e crescer, né? Nós não podemos desvalorizá-la, porque ao a gente desvalorizar a tristeza, a gente empobrece a alegria, né? A alegria, ela está intimamente ligada à tristeza, porque é na lucidez da minha dor, do meu sofrimento, é que eu posso transformá-lo e ir ao encontro da felicidade, da alegria, né? Se eu não tenho isso, não Imediatamente tem como depois, vivenciar né? a alegria. Imediatamente depois da tristeza que vem a alegria. Não tem como. Não é? Não existe um sem o outro. Não existe. Né? A mesma coisa do prazer e desprazer, né, Léo? Como que eu sei o que é Exato. prazer se eu não passei por uma coisa que foi desprazerosa? Se eu não tive algo desprazeroso, eu não sei validar o que é prazer. Uhum. Ele perde o E, valor. com certeza. Mas a tristeza as pessoas devem sempre ter atenção, né? Não confundir tristeza com outro tipo né, de comportamento ou sentimento, porque as pessoas às vezes atribuem à tristeza determinados comportamentos, né? E nem sempre é cabível aí. Então, Eu não a entendi, gente Léo, cortou um pouco. As pessoas associam a não, o que eu tristeza. disse é que muitas vezes as pessoas justificam, né, alguns comportamentos pela tristeza. Ah, E não entendi. é, né, não é bem por aí. Uhum. Ok, a tristeza é isso que você falou. É um momento de você refletir, olhar para dentro, olhar para fora, ver o que Isso, aconteceu. isso. Beleza, é isso e vamos seguir em frente, né? Não se Que vitimizar com ela, né? Porque eu falo assim, a gente não pode exatamente. gozar com a tristeza, a gente não pode sentir prazer com a tristeza, se beneficiar dela, não é Isso. disso que a gente está falando, né? Isso, exatamente. E a tristeza, dessa forma que eu estou falando, né, o perigo dela é a pessoa caminhar para uma depressão. Né? Eu Exato. vou. E aí, realmente, é um quadro clínico, né? E aí tem que ser tratado. Mas, É. você conhecendo, da forma como você colocou, Vanessa, né, a função da emoção, para que a gente tem que olhar para dentro para ela, nos Isso, conhecer, como a gente funciona, como nós somos isso. regulados por esse tipo de emoção, é o que vai dar certeza e clareza do que eu tenho que fazer. Como eu vou me comportar, o que eu preciso procurar e como que eu vou cuidar dessa minha saúde mental, principalmente, né? O para quê, né? A tristeza tem essa função. Agora a gente precisa tomar cuidado para não abraçar a tristeza, porque eu costumo brincar que a tristeza é uma areia movediça, né? Então, se eu puder já falar um pouquinho de como a gente vai lidar Pode, com ela, né, Léo? Porque com eu certeza. sei que isso é algo que a gente ainda vai abordar, né? Mas é importante já a gente dizer que a tristeza, ela é uma areia movediça, ela te puxa para baixo. Então, eu tenho que entender a função dela, o para que ela me veio, né, naquela situação, entender, organizar esse sentimento e esvaziá-la, né? A tristeza precisa ser esvaziada para que ela não fique em mim, porque se eu ficar,
é muito provável que ela vai me afundar. E a gente sabe que alguns parâmetros aí da depressão a diminuição da energia física e mental, né? Uhum. E também você acaba ficando mais sensível às coisas que te doem, né? Que te traz frustrações, isso aumenta, e você aumenta a sua sensibilidade ao desprazer. Quer dizer, você fica com tudo na sua vida, que a gente chama de anedonia, né? Você fica mais ponderando as coisas negativas e desprazerosas do que as positivas, porque você fez ali uma união, uma aliança muito grande com essa tristeza que vai te trazer talvez um quadro patogênico, né? A pessoa só enxerga aquele lado, né? Só aqui, ó. Exato, E acaba exato. não conseguindo olhar, mudar o foco dela para olhar o outro lado, um Isso. outro ponto de vista. E a tristeza, Legal, o que que a bacana. gente tem que fazer? Esvaziar. Vamos esvaziar. Esvaziar através como? Do choro, né? Da escrita, da fala, né? Através de uma arte, de uma música, de uma pintura, o que seja, né? Nós precisamos esvaziar, nós precisamos chorar o que tiver que chorar, né? Nietzsche já falava que as lágrimas purificam a alma, né? Como é Lava a alma, importante né? a gente chorar, lava a alma, ela é salgada como a água do mar, né? Ela purifica, ela leva embora, né? Aquilo que está nos fazendo mal. Escrever, né? Eu falo que quando o coração se abre, a mão não para de escrever, então a gente poder colocar ali no papel. Às vezes a gente faz até uma carta para o outro, às vezes eu não estou conseguindo Com dizer certeza. algumas coisas, e eu falo escrevendo, porque na escrita eu não sou interrompido, né? O outro consegue vir de uma forma fluida. Então eu consigo escrever e falar ali o que eu estou sentindo para alguém, né? Sem ter essa interrupção. Então eu acho que assim, ela é importante, mas não podemos, né, ter prazer com ela ou criar ganhos secundários com ela. A gente tem sim que senti-la, mas depois esvaziá-la. Ótima dica, sensacional. Depois eu vou dar uma dica também sobre essa questão da tristeza, como a gente, uma coisa que eu faço, funciona Olha que comigo, legal. talvez funcione com outras pessoas. É. Tá? E vamos falar finalmente, né, da alegria e do amor. Como que, como são essas emoções, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre elas agora. Você falou do amor, né? Isso, Amor, né? O amor é uma emoção assim muito prazerosa, né? Claro, é uma emoção extremamente agradável. E por que que ela existe? Ela existe porque ela contribui nos nossos laços sociais, afetivos, amorosos, né? Porque com o amor eu consigo tolerar mais o outro, né? Eu consigo tolerar mais as dificuldades do outro, as diferenças. Eu consigo desenvolver a minha empatia, a minha compaixão, né? O perdão. Então, ele é muito importante, inclusive para a preservação da espécie, né? com Nós certeza, com precisamos do certeza. amor, né? Então, É a algo maior que função do amor é essa. e é algo que a gente deve cultivar, né? Uhum, Não importa, não importa nada. Acho que o amor ele constrói muitas coisas, né? E hoje em dia o que eu vejo é falta de amor, falta de, né? Às vezes você fala, falta compaixão na pessoa, falta amor, falta isso, o básico ali, né? é verdade. Para a pessoa ter aquela transformação. Então é super importante ter esse amor. Ame primeiro a você, depois ame os outros, mas ame alguém. Ame É. alguém. E é Tenha importante o que amor. você falou, amar a si mesmo primeiro, né? Sim, Isso é muito sim. Se importante. você não se ama primeiro, quem vai te amar? Né? Exato, Você exato. é a pessoa mais importante para você. E Então, se quando a ame gente primeiro. cria Depois, Isso. E quando a gente cria essa capacidade de nos amar, a gente consegue também, né, desenvolver o amor pelo outro de uma forma mais fácil, porque assim como a gente denota, encontra as nossas mazelas, nossas dificuldades, né, os nossos problemas, a gente faz uma conciliação, a gente, né, se reconcilia com nós mesmos, é mais fácil a gente entender o outro e criar uma relação mais amorosa com o outro também, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, né? Porque eu falo que onde entra muito julgamento e entra muita crítica, não entra compreensão. E com quando não entra certeza. compreensão, eu já deponho muito contra esse vínculo, né, que eu estou vivendo, ou que eu estou formando.
preciso tomar muito cuidado, porque quem somos nós para apontar o dedo para o outro? Porque se a gente mergulhar internamente, a gente vai achar uma série de coisas que a gente nem imagina que nós também temos, vivemos e sentimos. Sim, sim. Né? Nós somos seres que vão se completar. Não existe, Exato. né? Na verdade, a Falíveis, gente não né? pode tomar nada como totalmente verdadeiro, né? Uhum. Cada um tem uma verdade, um credo, Exato, enfim. exato. Né? O que falta hoje realmente é um pouco de amor mesmo, né? A gente vê aí Uhum. muitas brigas, muitas discussões que não tem razão, sabe? É uma disputa de poder, mas se ela acabaria rapidamente se a pessoa pensasse primariamente, né, baseado no Uhum. amor, amor É, às pessoas, principalmente, né, o amor à exatamente. humanidade. Exatamente. E muito bacana. Olha, falta só 15 minutos, então o tempo voa, né? Quando o assunto é Boa, bom. boa. E vamos falar um pouquinho sobre alegria. A Ah, alegria é ótima. alegria, né? Alegria é uma delícia, né? É um estado mental que traz, assim, toda uma aquietação interna para nós, né? Um estado de serenidade, um estado de paz interior, né? A alegria, ela nos proporciona tudo isso, né? E saber, e como que a gente lida com ela? A gente precisa compartilhar a alegria, né? A alegria, ela não pode viver sozinha. Então, assim, eu passei no vestibular e vou lá para uma ilha deserta, quer dizer, né? Eu preciso da alegria, mas preciso do social, eu preciso do outro para poder viver essa alegria, né? A alegria, ela Com é certeza. fundamental, inclusive, para aumentar a nossa imunidade. A gente percebe que pessoas que vivem mais felizes, mais alegres, são pessoas que têm um aumento na sua imunidade, têm a imunidade mais alta, né? Ela tem seus níveis de hormônios mais regulados, né? Sua pressão arterial também, ela fica mais estabilizada. Quando essas pessoas adoecem, elas se recuperam muito mais rápido, né? Ou elas adoecem muito menos do que as pessoas que são, né, mais apegadas às emoções mais tristes, enfim, são pessoas que não cultivam tanto a alegria, né? Ela traz um Com profundo certeza. bem-estar, né, Léo? A função dela é trazer esse profundo bem-estar para nós. Com certeza. Bom, a gente já falou um pouquinho, você deu algumas dicas, né, em relação à tristeza. Vamos pegar aqui aí um apanhado. Que mais dicas aí a gente pode dar para o pessoal aqui, Vanessa? Eu acho que a raiva faltou a gente falar um pouquinho, né? Ó, a alegria e o amor é legal a gente compartilhar, o amor também ele precisa ser compartilhado, né? Assim como a alegria, porque de nada adianta eu ter amor, mas se eu não compartilho isso, porque ao compartilhar eu aumento, eu desenvolvo, né? Eu potencializo essas emoções. Agora falta falar um pouquinho da raiva, né? Então a raiva Isso. tida como essas emoções vilãs, né? Assim como a tristeza, né? E o medo. Mas a raiva, a gente precisa canalizar ela, né? O ideal, estudos mostram muito que para a gente saber lidar bem com a raiva, a gente precisa fazer exercícios, né? Então, andar, caminhar, principalmente os aeróbicos. A luta também é muito interessante, praticar luta, né? Porque ajuda a gente a canalizar no momento certo, ali na situação certa, toda a nossa raiva. Mas existem algumas Uhum. pessoas que têm algumas dificuldades, né? Que não conseguem, não podem fazer atividade física. Então, para essas, a gente também instrui o travesseiro, uma almofada, né? Eu vou lá e parece uma brincadeira, mas dá muito certo, É viu? mesmo. É Vou testar mesmo. isso, hein? Pode testar. Você pega lá o travesseiro, uma almofada e pode socar ali, que ajuda muito, né? Eu preciso canalizar essa minha raiva. Então, essas são coisas Entendi. fáceis que eu posso fazer, que a gente brinca, mas que funcionam, né? Porque me ajuda, porque se eu falo na raiva, né, e a gente tem muito esse ímpeto, né, sentir raiva, já vou lá na hora, né? Eu posso cometer o sincerocídio, né? Eu posso falar o que eu não devo e ouvir o que eu não quero. Eu posso criar uma situação extremamente conflituosa. E aí o que deveria me gerar paz após eu encerrar e pôr um limite naquela situação, eu acabo colaborando, né, para que aquela situação fique maior e me traga ainda mais raiva, me traga um estresse maior, né? O estresse ele está sempre muito ligado à raiva ou medo, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não inflamar a raiva.
O ideal é, eu vou dar uma volta no quarteirão, vou esparecer, vou correr, né? E se eu não puder fazer nada disso, eu soco ali o travesseiro, uma almofada, algo que eu consiga canalizar e descarregar um pouco essa tensão, essa raiva. Bacana. Eu queria dar umas dicas aqui também. Tem uma coisa que eu faço que é muito legal em relação, por exemplo, à tristeza, ou não diria nem tristeza ainda, mas quando você está um pouco inseguro, beirando tristeza, chegando ali, né? Eu costumo fazer algumas ações. Eu faço 5 ações. Ou eu passo 5 mensagens para 5 pessoas diferentes, ou eu ligo para 5 pessoas, ou eu escrevo para 5 pessoas e dou um jeito de mandar isso. Tá? E o que eu ponho nessas mensagens ou nessa ligação? Eu reconheço o que essa pessoa é bom, o que ela faz de melhor. E ao fazer isso, imediatamente eu tenho mudo uma chavinha ali. Isso. Você É sai do bem negativo legal. e vai para o positivo, né? Exatamente. Então você está se sentindo ali, não tô bem, faça isso, experimente. Você vai ver como tem um efeito, não é milagroso, mas é um efeito bacana, bem bacana. É isso mesmo. É? Porque você sai da negatividade, daquela coisa ruim, né? E você transforma. Exatamente. Porque tem até algo que a gente faz mesmo assim, né? Anotar o que foi de bom no seu dia, no final do dia. Né? Então, anote o que foi bom, o que deu certo, o que valeu, mesmo que seja pequenininho. Consegui fazer um bolo, né? Sei lá, qualquer coisa que seja pequena, mas você fala, mas isso é bem besteira, bobeira. Não, é legal, é bom, deu certo. Escreva, né? Você vai ver que isso desconecta do que foi ruim, do que está fazendo, e traz, né, toda uma área do cérebro mais responsável por as coisas positivas, né, pela gratidão. E você tinha falado um negócio muito importante, o choro. Gente, é importantíssimo chorar. Chorar faz bem demais. Então, eu fiz uma mensagem para meu pai, para minha mãe. Eu fui chorando a mensagem. Chorando. Mas eu me senti tão bem depois. Que bom. Eu falei, nossa senhora, se soubesse que isso era tão bom assim, eu tinha feito antes. Né? Mas é um negócio libertador. Você tira um peso de você, e o negócio está aqui amarrado, sai mesmo, tá? E uma outra coisa sobre. Pode. Não, eu queria só falar, aproveitar, né? Uma dica que eu tenho também, que a gente faz muito aqui no Supera em relação à alegria, né? Além de cultivar bons pensamentos positivos, a gente comemora cada vitória, por menor que ela seja, como se fosse algo espetacular. Mas espetacular. É. E aí, isso também traz né, ativa nossos neurotransmissores, e aí acaba que isso contagia. Então a pessoa, ela realmente ela consegue sair de um quadro triste para um quadro alegre, por ali, só por uma açãozinha que a gente realiza, né? Então são coisas muito simples, exemplos, né? Mas que a gente realiza e que eles vão ter efeito prático aí na vida da pessoa. Né? Porque a gente fica tão preso, né, Léo, só aos aspectos negativos, né? Karnal Somunja Cohen tem um livro que fala O Inferno Somos Nós, né? Eu li esse livro faz um tempo e eles falam muito isso, que a natureza nossa humana é sempre valorizar muito mais o que não deu certo, né? Os desprazeres, os desencontros, desarranjos, as frustrações, do que uma série de coisas positivas que ocorrem no nosso dia que a gente não valoriza. Então, inclusive o título é esse, né? O Inferno Somos Nós, exatamente por isso, porque nós causamos esse mal-estar pela forma como olhamos o que vivemos, né? Pela forma como valorizamos o que vivemos, às vezes num dia mesmo. Então, por isso que é importante esse treino do final do dia de só colocar no papel aquilo que foi legal, que deu certo, que pode ser pequeno. Você vai ver que às vezes eu tenho pacientes que eles falam para mim, nossa, Vanessa, eu não consegui encontrar uma coisa boa no primeiro dia que eu fiz. Mas aí no segundo eu encontrei uma, e no terceiro eu fui encontrando mais e mais, e hoje eu encontro um monte. Porque a pessoa é muito mental, né? Ela fica só aqui, ela não vai no sentimento, na emoção
Tem que ir no sentimento. Vai no sentimento que você vai achar aquilo que você está, né, procurando. E na tirania de um dever que é próprio para o mundo, né? A demanda do mundo, o que esperam de você, o que é o melhor para o mundo e para o outro. E aí a gente desconecta do que é bom para nós, do que nós fizemos por nós, do que valeu, como nós nos sentimos. E saímos um pouco dessa tirania, tanto do dever, né? Do dever para fora, e não o que nos contempla, né? Internamente. E eu ia falar um pouco daquela questão que você falou, né? Da gente externar e poder dizer a nossa tristeza e poder chorar. Eu acho que é importante a gente falar também que não só a importância de nós falarmos e extravasarmos a nossa tristeza, mas também como a gente lida com a tristeza alheia, né? Então, quando o outro chora, quando o outro quer chorar, o que eu posso fazer para contribuir naquele momento é segurar a mão dele e falar, chore. Né? E não pedir, muitas vezes a gente ouve, né? Ninguém tolera muito a dor do outro, porque a dor do outro vai mexer na minha dor, né? Imediatamente a gente ouve, não chora, seja forte, né? Então, é o contrário. A gente treinar o nosso ouvir, né? Vamos treinar um pouco como a gente ouve isso, né? Não chore, né? Eu tô aqui para precisar, mas eu tô aqui, chore, é triste mesmo, né? É legal a gente validar também, mostrar para o outro que sim, é triste a situação. Não adianta falar para ele, não, mas eu vou dar um exemplo da minha vida para tentar consolar o outro, né? E isso não resolve. Com certeza. Bom, Vanessa, 4 minutos por fim. Vamos fazer as considerações finais aqui. Agradecimentos para a gente poder encerrar essa live. Foi fantástica. Falamos bastante aí, mas foi uma troca muito rica mesmo, de verdade. O tema é sensacional, né? Falar sobre emoções é algo rico demais, que rende bastante. Não é? Então, eu passo para você tão aí. Básico, né? Quando com certeza. Você me chamou para a live, na hora me veio isso, porque eu falei, parecem coisas tão óbvias, né? O amor, a alegria, a tristeza, a raiva. Passa né? desapercebido, né? Medo, você fala, mas são coisas básicas, né? Mas quanta coisa a gente não sabe, né? Sobre essas emoções que são tão básicas, tão primárias, são tão autênticas, né? E que a gente precisa explorar mais, precisa entender. Eu acho que isso é muito rico, isso é de uma riqueza enorme para o nosso autoconhecimento, né, para o nosso bem-estar, para a manutenção da nossa vida de forma equilibrada. Porque não adianta a gente viver 100 anos, mas sem qualidade, sem ter existido de fato para o mundo, né? Legal. Muito bom. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: largue o celular, se conecte com pessoas. É uma boa dica para você ter já uma alegria melhor. Né? Outra coisa, busque se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento é poder. Você se conhecendo, você vai ter condições de criar e mudar a sua própria realidade. É libertador, né? Isso não é uma frase motivacional, isso é a mais pura verdade. Né? Então, quanto mais você se conhecer, mais você terá as chaves, ou vai encontrar os caminhos que te levam a mudanças significativas. E até, se bobear, no meio desse caminho, você acha um grande propósito de vida que vai te motivar aí a doar aí para o universo, né? É isso mesmo, Léo. Isso mesmo. Então, Vanessa, muito obrigado. Beijo no coração. Gratidão por ter aceitado o meu convite. E um ótimo 2021 para a gente. Para a gente, para todos nós, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Também adorei participar aqui, viu? Espero que tenha contribuído aí de alguma forma. Com certeza. E logo mais estaremos nos encontrando ao vivo e aí teremos outros eventos. Com certeza, Léo. Com certeza. Beijo. Beijo. Tchau. Pessoal, obrigado pela presença. Amo todos vocês. E saúde mental. Preserve o seu cérebro. Tenha uma preocupação com ele, porque é importantíssimo. Não adianta ter um corpo forte e a mente fraca. Não adianta. Um beijo no coração. Fiquem bem. Tchau.